Olá pessoal, tudo bom com vocês? A graça e a paz sejam convosco. Hoje a gente vai explicar então Apocalipse, capítulo 1, verso 8, no original em grego koiné, que é como foi escrita a Nova Aliança e o Novo Testamento. Então, estamos nessa série, já explicamos verso 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7, agora vamos para o 8. Vamos lá. Aqui no original diz assim: Ego imito alpha και το ômega. Leg Kyrios o Theos. Hoon και hoen και ο ερχόμενος ο Pantocrator. No português diz assim: eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aqui está dizendo. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Por que eu disse aqui diz o Senhor Deus, que é como está dizendo? Porque nós já abordamos aqui, explicamos exaustivamente que o termo Deus não é um nome, é um termo para caracterizar qualquer divindade. E nós já explicamos nos versículos anteriores, nos versos, nos vídeos anteriores, sobre essa palavra, Deus, Jesus Cristo, já explicamos tudo como deveria estar no original, que daí seria em hebraico, porque os nomes são em hebraico e nome não se traduz. É só por causa disso, Então, você vê que nomes, por exemplo, aí, um nome bem comum aqui no Brasil, por exemplo, João, Paulo, vão continuar sendo João e Paulo nos Estados Unidos, em Israel, qualquer outro lugar. Você não vai para lá e vão te chamar de John, porque seu nome não é John, é João. Então, da mesma forma, nome não se traduz. Acontece que eles transliteram, E o problema é que transliteram um pouquinho errado. Pois bem, então, se você quiser saber os significados reais aqui, Deus, etc e tal, eu vou aconselhar você a assistir esta minha playlist aqui, o Apocalipse Explicado. Você vai no canal, clica em ver playlist completa, e aí você vai ver aqui o Apocalipse 1.1 e a Trindade, estudo completo. É o primeiro vídeo, inclusive, dessa série, onde eu aqui abordo os nomes originais. Então, te aconselho a assistir esse vídeo aqui, tá? Depois que você terminar esse, e aí aproveita e assista todos os outros que eu já fiz também sobre o Apocalipse, para você compreender, Então, vamos voltar aqui para o texto, E eu estou aqui sempre, com as minhas bíblias, a interlinear grego-português. Já estou com o texto aberto aqui para a gente ver. E também estou com a minha outra bíblia aqui, que eu já vou abrir aqui daqui a pouco para vocês, que tem um dicionário Strong no final dela. Então, vamos lá, palavra por palavra, para você adquirir entendimento sobre esse versículo. Pois bem, ali no verso 8, então, ego, eu, e me sou to alfa, que é to ômega, ou seja, o alfa e o ômega. Aí ele diz leg, diz Kyrios o Theos, ou seja, o Senhor Deus. Oon, que é Roen, o que era, o que é e o que era. Que é o erhômenos e o que vem. O Pantocrator, o Todo-Poderoso. Pois bem, interessante nessa palavra ego aqui, significa eu, Então, quando você vê hoje aí alguém falando sobre ego, você já tem em mente que vem do grego, ego. Aqui você vê um ômega minúsculo com um acentozinho. O ômega minúsculo tem um som fechado, portanto não é O, é O. Aqui o gama, Então, ego, ou seja, eu. Simplesmente significa eu. Está aqui embaixo, inclusive, nessa mini tradução aqui embaixo que você está vendo aqui, o ego. Tal. E para facilitar a tua vida, nós temos aqui o alfabeto grego, para você compreender. Talvez eu ainda nunca tenha mostrado aqui, mas aqui estão as letras. Então, o alfa, que é a primeira, som de A aberto em mar, beta, gama, delta, etc. E aí nós encontramos o ômega. Nós vamos focar apenas nessas duas letras hoje, porque condizem ao versículo lido. Então, o ômega é o som de O fechado, como em dono.
A diferença entre o ômega e o ômicron que está aqui é que o ômicron ele tem sempre um som vocálico de O aberto, ou seja, como se fosse em nó, como você está vendo aí. Então essa é a diferença. Pois bem, voltando então ao texto, para você compreender. Então, ego ímito, alfa, keto, ômega. Eu sou alfa e ômega. Para você compreender, aqui, por exemplo, nessa minha outra tradução, olha, veja como é que diz. Eles deram uma leve acrescentada, porque você não encontra no original grego essa parte aqui, ó, por exemplo. Olha, ele fala que ele é o alfa e o ômega, e é que diz o Senhor Deus, tá? Agora veja como está aqui. Verso 8. Ó, meu dedo. Eu sou o alfa e o ômega, até aí tudo bem. Aí, vírgula, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Veja, nas traduções bíblicas, estão começando a retirar, por exemplo, o nome do Criador. Tiraram aqui o Theos, que não é nome, é termo, mas tiraram o Theos, ou seja, referência. Só deixaram o Senhor, que no original, que aqui no grego é Kyrios. Só que aí acrescentaram ali o princípio e o fim. No original não tem isso aqui. No original, ego, eu, emi, sou, o alfa e o ômega. Aqui já diz leg Kyrios o Theos, ou seja, diz o Senhor Deus. Ó, diz o Senhor Deus. Que aqui também deveria ser outra coisa, né? Deveria estar aqui o Yahweh, que é o nome em hebraico, pronúncia verdadeira, né? Até isso, meu irmão, entenda, todas as traduções elas foram muito modificadas, entenda isso. Então, para você compreender realmente o que está dizendo o texto, você não pode nem se basear no grego apenas, porque até o grego vai trazer Theos. Como eu já repeti e enfatizo novamente aqui, já expliquei sobre isso. Se você acha que está meio confuso essa questão dos nomes, assista esse vídeo aqui que eu já publiquei, Apocalipse 1.1 e a Trindade. Aqui está explicado, né? Tem outros vídeos que eu também já expliquei sobre o nome, então vou até recomendar aqui para você, por exemplo. Vamos ver se eu encontro aqui. Nas minhas playlists. Se não me engano... Se não me engano, está aqui no Arrebatamento da Igreja. Vamos ver se está nessa playlist. Não. Eu sei que... acho que deve ser aqui, Explicando as Escrituras. Isso. Está aqui em Explicando as Escrituras. Ó. Esse vídeo aqui, ó, Deus, a origem e o significado que não te contaram. Aqui eu falo muitas coisas sobre essa terminologia. Mas também tem outros vídeos aqui onde eu vou falar sobre o nome verdadeiro do Pai, tá? Só que você tem que entrar no canal. Entre no canal e digite aqui nessa lupinha, por exemplo, né? É o nome verdadeiro do Criador. Pronto, você vai encontrar, beleza? Ou se não, dá uma leve vasculhadinha aí nos meus vídeos, você vai encontrar também, tá bom? Então, pois bem, voltando aqui ao versículo. Então, só para constatar, né? Então, diz aqui o Criador, que ele é o alfa e o ômega. Veja, alfa e ômega. Quando o Criador fala isso, eu até frisei aqui uma coisa, que você vai ver aqui, ó. Então ele fala que ele é o alfa e o ômega, beleza. Aqui eu fiz você viu antes que eu fiz um desenho aqui. Entre o alfa e o ômega, né, a primeira, porque alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, ok? Eu frisei aqui o AP 1.17, ou seja, Apocalipse 1.17. O que diz Apocalipse 1.17? Pois bem, é outra referência à diferença entre o pai e o filho. Veja, quando se trata do filho, em Apocalipse 1.17, veja o que o texto diz. O texto aqui não vai daí falar que ele é o alfa e o ômega. O texto original em grego, deixa eu esperar dar uma focadinha aqui, pronto. Esse contexto aqui de Apocalipse, tá? Ali nos versos anteriores que você está vendo, está falando do Messias especificamente, tá? E aí vem ali o verso 17, e quando via ele, caí junto aos pés dele como morto, e pôs a mão direita sobre mim, dizendo, né? Tá falando, João que está falando isso, não temas, eu sou o
primeiro e o último, olha só. Ou seja, o protos, primeiro, não é alfa aqui, é protos. Queo, eschatos, ou seja, e o último. Tá bom? E o que vive, e estive morto. Quem que esteve morto? Necros, o Messias. Ou seja, existe uma diferença, fiz questão de frisar aqui, entre o pai e o filho, até nos textos originais. Apocalipse 1,17 está falando do filho, do Messias, quando você vê ali que João teve a visão, Ioannes. Está falando que é o protos e o eschatos, ou seja, o primeiro e o último. Quando a Bíblia fala do pai, não é primeiro e último, é alfa e ômega. Com significados diferentes, e é isso que nós vamos ver agora. Veja só, essas traduções aqui, como você viu antes, já trouxeram uma leve, superficial explicação do que significa o alfa e o ômega. E eles disseram ali, o princípio e o fim. Beleza, só que esse princípio e fim aqui não tem no original. Só que essa Bíblia aqui é especial, o que ela traz? Ela traz ali uns númerozinhos. E eu vou começar com o ômega. Podia até começar com o alfa, mas vou começar com o ômega. Ali diz 5598. Então, a referência do dicionário Strong para 5598 vai dar o significado do que significa ômega. E aí você vai ver uma coisa interessante, que é diferente, como se fosse, não é o fim, tá bom? Não é o fim. Essa tradução que traz como ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ela não é muito fiel, né? Então 55 é a última referência aqui do dicionário Strong. Até só abrir bem no finalzinho aqui da minha Bíblia, só um instantinho. Né? Ômega. Então vamos lá. Eu vou segurar aqui para eu não me perder depois. Sabia, muito grande, ela tem muita coisa. Então eu vou segurar aqui, e agora eu abro aqui para você. Então veja, a referência do ômega, olha só o real significado dessa letra no versículo. 5598, a última letra do alfabeto grego, em sentido figurado, a finalidade. Veja, a finalidade. Então não é o fim. Porque quando você fala fim, você tem um entendimento, uma preconcepção que é o final, que vai acabar, que não tem mais nada depois. Ou até um outro entendimento, que quando você lê alfa e ômega, princípio e fim, você pensa até que o Criador foi um ser criado, que ele teve início e vai ter fim. Pior ainda, uma interpretação mais supérflua ainda. Então veja, finalidade é o real significado dessa letra em sentido figurado. A alusão de ser a última letra do alfabeto grego é essa. É porque todo esse compêndio tem uma finalidade e não que termina. Né? Por exemplo, todo o compêndio das letras do alfabeto grego forma um entendimento quando você lê as palavras. Ou podia ser até português aqui, né? Não é que termina ali, é que todas as letras formam as palavras para te dar um entendimento e compreensão das coisas. E isso é só um aspecto do significado. A letra ômega, ela tem o sentido de finalidade. E aí, meu irmão, se a gente for falar aqui só sobre finalidade, eu teria que fazer uns 10 vídeos de 10 horas cada um. Porque a finalidade da criação desse mundo, da existência do ser humano, da existência das coisas criadas, céu, lua, sol, estrelas, toda a biosfera, tudo que está na biologia, na fisiologia, tudo que está no âmago do seu ser, tudo que acontece no nosso cotidiano, a velocidade que é transmitida a informação nos nossos neurônios e no nosso corpo, as reações
que acontecem mediante fatos que as pessoas fazem. Meu irmão, existe uma gama, existe praticamente uma infinidade de coisas, existem coisas que o ser humano sequer sabe que ainda existe. Então, sim, quando você vai falar de finalidade, você abre um leque infinito. Não tem como você definir a finalidade. E veja o quão profundo é isso. Por isso que ele fala ego imito alfa keto ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Esse ômega é finalidade. Veja, essa finalidade significa a finalidade de várias coisas. Por exemplo, o sacrifício do Messias teve uma finalidade ali. Salvar pecadores eleitos, salvar a igreja, morrer por quem não merece, salvar e perdoar quem não merece. Finalidade, salvar. Teve que ser assim, teve que haver um sacrifício, e aí eu teria que entrar aqui no Evangelho especificamente, demora muito a aplicar esse vídeo, não vai dar aqui nesse vídeo. Então veja, finalidade, tenha isso em mente. Agora, alfa é outra coisa. Já traz o sentido, né, de princípio. Você vê aqui, por exemplo, assim, ó, o alfa e o ômega, beleza. O princípio e o fim. Essa alfa é simplesmente, aqui diz, né, acho que eu não preciso abrir para vocês. Será que eu abro aqui para vocês verem? Vamos ver. É simplesmente o... Vamos ver se eu deixei marcado. 7, 4... não, alfa é 1. Né? Alfa é 1. É simplesmente a primeira letra do alfabeto grego. Tá? É o alfa, isso aí tá claro, né? Agora aqui, vamos ver. Eu acho que nem preciso mostrar aqui para vocês. É só para acrescentar informação mesmo ao vídeo, né? Ele vai dizer aqui, ó. Olha lá. Alfa aqui em cima, né? Deixar enquadradinho aqui, beleza? Alfa, de origem hebraica. A origem hebraica, tá? Mas é Aleph, né? Seria em hebraico. A primeira letra do alfabeto, somente de modo figurado, a partir do seu uso como numeral, para designar o primeiro. Alfa, frequentemente utilizada e normalmente como an, né? Diante de uma vogal. Também compostos, privação, muitas palavras. Então é mais básico, mas assim, significa realmente o primeiro. E aí você pode interpretar aqui como o alfa, ou seja, ele é o primeiro. Não é que ele veio a existir primeiro, porque ele sempre existiu. A gente tem essa concepção equivocada do Criador, que ele teve que ter um início, mas isso não é correto, porque foi ele que deu origem ao início. É uma coisa que a gente não consegue compreender. A gente só teve início porque alguém existia antes. É para você ver o nível que a gente está. O nível do ser humano, meu irmão, é muito baixo. O nível da divindade suprema é incomparável. Eu sou o alfa e ômega. Veja, como se ele quisesse dizer assim, eu sou tudo. Eu que faço existir. Eu que dou a vida. Eu sempre existi e eu trago todas as coisas para certas finalidades. Eu faço o compêndio de tudo. Ele é que faz, meu irmão. Então, isso é muito interessante. Eu sou alfa e ômega, diz o Senhor Deus. E que deveria estar escrito, né? Diz o Criador, ou diz Yahweh, que é o Eterno. Existem outros significados aqui, que assim, eu vou só mostrar para você essa palavrinha aqui, ó, arche, que é uma referência ao princípio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só segurar esse... Vamos ver aqui, ó, beleza, só para ficar enquadrado ali. Essa palavra 746, arche, ela tem o sentido de começo, ó, um começo. É o que está nessa tradução como princípio, tá bom? Então,
tudo partiu do Criador. E eu tenho outra referência aqui, que eu acho que eu marquei como sendo o fim, quando a Bíblia traz ali o fim, né? Vamos ver aqui se é telos. É o telos. Então vamos lá. Essa palavra grega, telos, que está como fim nessa tradução, é o sentido aí, olha só, de uma palavra primária, telo, partir ou iniciar o procedimento para determinado ponto ou objetivo. A rigor, o ponto visado como um limite. A conclusão de um ato ou uma condição, término. Em sentido literal, figurado ou indefinido, resultado. Vou deixar que você pause aí o vídeo e lê todas as referências se você quiser salvar. Porque aqui está dizendo basicamente que o que eu disse antes, é ele que faz tudo. Ele iniciou um processo de criação nesse mundo aqui, né? Ele mesmo criou, para ter um resultado final. Olha que interessante. Então eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Criador, aquele que é, que era e que há de vir. Já abordamos aqui esse versículo, esse trechinho, essa mesma expressão nos versículos anteriores fala, né? Ou seja, ele é o eterno, ele é autoexistente, era, porque continua sendo, e aqui o certo seria que vem, né? O erhómenos, que vem, ou seja, certeza que ele vem, ele vai voltar, né? Para inclusive reconstruir, para julgar, reconstruir, etc. Então, resumindo aqui, não tem muito mistério esse trecho, né? O que é o erhómenos, e aqui o Pantocrator, que é o Todo-Poderoso. E aqui a gente encontra também, aqui no significado, eu não vou abrir para você, mas fala assim, já fechei, né? Mas fala assim, que ele é... ele tem, não, eu vou abrir, é melhor, né? Para você ver melhor aí. Tá aqui, ó. O Pantocrator, né? 3956. Mas vamos ver, será que eu deixei marcado aqui o 3956? Ou é outra coisa? Não, é D, né? Aqui é para outros vídeos que eu vou fazer depois. Ou é o 29, né? Vou pegar aqui direto, só para você ver o que interessante, porque muita gente fala, nossa, é o Todo-Poderoso, né? É o Todo-Poderoso, mas as pessoas geralmente falam sem realmente saber o que significa ser Todo-Poderoso. E aqui é o 3841, o Todo-Poderoso, a referência. Então 3841 é outra referência que está ali, né? Nessa Bíblia, 3841. Olha só. Aqui, ó. Esperar focar. Só se quiser. Pantocrator. Aquele que governa tudo. Ali diz Deus como soberano absoluto e universal, todo-poderoso, onipotente. Olha só. Isso as pessoas rejeitam, né? É muito legal falar todo-poderoso, né? É o Shaddai em hebraico e outras coisas, mas você não sabe o significado. O que governa tudo. Ele tem governo sobre tudo e todos na terra e nos céus e em qualquer outro lugar. É ele quem domina, é ele que manda, é ele que governa, é ele que faz o que quiser com sua criação, absolutamente soberano. Isso as pessoas, em primeiro lugar, não entendem, e em segundo lugar, às vezes não aceitam. E aí que surgem várias seitas, como arminianismo, pelagianismo e outros ismos por aí. De seitas, inclusive cibernéticas, aí no YouTube e outros lugares de redes sociais, que não aceitam isso, que o Criador é absolutamente soberano e tem poder sobre tudo e todos para fazer o que quiser com sua criação. E aí começam a propagar heresias. Começam a dizer que não, peraí, ele é todo poderoso, mas nos deu livre-arbítrio. Tá, então, peraí, se você tem livre-arbítrio,
Então ele não tem poder sobre o seu arbítrio, porque você tem o teu arbítrio livre. Compreendeu a contradição? Logo, o teu arbítrio, ou seja, a tua capacidade de escolha, não pode ser, não tem como ser, obrigatoriamente, totalmente livre. Porque isso iria contradizer e se contrapor a este atributo do Criador, que ele é todo-poderoso. Pantocrator, é o Shaddai. Então, as pessoas, elas infelizmente são muito humanistas e acabam rejeitando esses princípios básicos e, consequentemente, rejeitando os atributos do Pai. Porque para você dizer que você tem livre-arbítrio, então você tem que dizer que ele não é o Todo-Poderoso. Ele não teria poder absoluto sobre o teu arbítrio. E a Bíblia fala que ele tem. Que a vontade dele é que prevalece sobre a humana e não a sua sobre a divina. Compreendeu? Então isso vem de um pseudo-evangelicalismo, de um humanismo secular, e muitas pessoas metidazinhas a teólogos de internet estão aí divulgando e propagando essas heresias sem pé nem cabeça e totalmente infundadas e descabidas. E como essas falsas doutrinas encaixam melhor no coração pecaminoso humano, soberbo humano, as pessoas acatam e seguem esses pseudos. Agora, o que importa é o que essas pessoas dizem, o que a palavra do Criador diz. Então você tem que ponderar entre o que a palavra diz e o achismo das pessoas. Então, isso é muito interessante, porque aqui também engloba muitas outras doutrinas que eu já falei muito no canal, né? E não vou repetir nesse vídeo. Vou deixar esse vídeo curto mesmo. E prepare-se então para o próximo vídeo, né? Então esse aí foi Eu Sou o Alfa e o Ômega, diz o Criador, aquele que é, que era e que há de vir, ou seja, que vem o Todo-Poderoso. Veja, você entendeu bastante coisa só nesse versículo, deu quase 30 minutos aí de vídeo e explicação. Então, se você gostou desse vídeo, convido você a se inscrever no meu canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Não deixe apenas personalizado, mas marque todas, porque o YouTube não notifica todos. Assista meus vídeos regularmente, minhas playlists, né? E, enfim, eu também tenho lives na Twitch, Rômulo Ribeiro TV, meu Instagram, Rômulo Ribeiro, meu Telegram, Rômulo Ribeiro, vá pra lá. E não perca os próximos vídeos, onde a gente vai abordar, então, o verso 9 em diante aí, e outros versículos. Vai ser bem interessante. Compartilhe, deixa o like se você gostou. Um grande abraço, fique na paz, até a próxima.